Tá? 7 é primo. 7 é primo. Se somente se. Tá? 21 é primo. Não, se somente se. Se somente se. 7 é primo, se somente. Hã? 4 dividido 21. Porque é mais. Tá. Lá tá maior, beleza. Tá? Essa daqui é o quê? Falsa. Essa também é falsa. Então a equivalência é verdadeira. Tá? O senso comum é importante, mas não esqueça a definição. Verdade. Tá? 7 é primo, se somente se, 21 é primo. Essa é falsa ou é verdadeira? Por quê? Essa é verdadeira? Você fala. Entendido? 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 Tá? Isso aqui é o quê? Falso. Observe uma coisa. Observe uma coisa. Se você pegar qualquer que seja o N natural, observe o que eu vou escrever, ó. Dado N inteiro, observe, ó. Dado, preste atenção, o que eu vou fazer aqui. Dado N inteiro é verdadeira ou são verdadeiras. É para que Que? Ali na proposição é para que, é suficiente para que é. Eu não tenho igual, né, lá. Suficiente para. Tem um. É aquela história que eu falei. Tá? Para que. Pronto. Agora preste atenção aqui. Parem de copiar e preste atenção aqui, ó. Se você pegar um número natural N, qualquer que seja ele, tá? Qualquer que seja o N, o número inteiro, mais do que natural, o número inteiro, são verdadeiras as seguintes implicações. N par, N é par, implica o quê? N2 é par. Isso foi demonstrado aqui na primeira aula. Se o número inteiro é par, obrigatoriamente o seu quadrado é par. Então eu não vou ter jamais, qualquer que seja o N inteiro, eu não vou ter isso verdadeiro e isso falso. Então, essa implicação é verdadeira. Não importa quem seja o N, vocês estão entendendo a construção gramatical, qualquer que seja o N natural, qualquer que seja o N inteiro, esta implicação é verdadeira. E também, essa daqui, ó. N é ímpar, implica o quê? N2 é ímpar. Mas vocês estão lembrados que eu demonstrei hoje que se uma implicação é verdadeira, obrigatoriamente a sua contrapositiva é verdadeira. Onde é que eu enfio a minha cabeça? Meu Deus. Eu falhei feio ensinando para vocês hoje. Deixa eu beber uma água. Vamos lá de novo. Eu vou perdoar vocês. Vamos lá.
eu mostrei hoje para vocês que se uma implicação é verdadeira, então, obrigatoriamente, a sua contrapositiva é verdadeira. Ou seja, uma implicação é verdadeira quando e somente quando a sua contrapositiva é verdadeira. Então, como essas implicações são verdadeiras, as suas contrapositivas também são verdadeiras. Então, eu posso chegar aqui e escrever daí, vírgula, são verdadeiras as implicações. Que implicações? As contrapositivas. Qual é a contrapositiva desta implicação? Qual é? N2 não é par, ou seja, a negação dessa implica a negação dessa. Qual é a negação de N2 é par? E se N2 não é par, ele é o quê? Então a negação de ser par é N2. Porque um número inteiro, ou ele é par, ou ele é ímpar. Fato plausível. Então, N2 é ímpar. Implica o quê? Negação disso. N não é par, ou seja, N é ímpar. Ou seja, o que tem aqui, primeira conclusão, isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Portanto, a equivalência entre essa e essa é o quê? Verdadeiro. Agora vamos olhar para cá. E essa implicação não é verdadeira? Não é? Portanto, a sua contrapositiva também é verdadeira. Qual é a contrapositiva dessa? A negação dessa. Qual é a negação dessa? N ao quadrado é par. Implica o quê? N não é ímpar, ou seja, N é par. Ou seja, com esse argumento simples, esta implicação é verdadeira e a sua recíproca também é verdadeira. Portanto, esta proposição e essa são o quê? A equivalência entre essas duas proposições é verdadeira. Então, vou escrever lá na frente. Melhor, vamos escrever aqui, ó. Então, tá? Então, volte para cá, volte para cá. Esta implicação é verdadeira? É, tá aqui, ó. Isso é verdadeira. E como consegue? Essa daqui é verdadeira? É, foi demonstrado. Isso foi demonstrado na primeira aula. Portanto, esta é verdadeira e esta é verdadeira. Mas quem é essa daqui? É a contrapositiva desta segunda. E quem é essa daqui? Contrapositiva não, desculpe, falei besteira. Quem é esta implicação aqui? Quem é? Quem é? É a recíproca da segunda. Consertado o meu erro. Vamos lá, de novo. Quem é esta implicação aqui? Quem é? É a recíproca da segunda. Quem é esta implicação aqui? É a recíproca da primeira. Ou seja, esta implicação e sua recíproca são verdadeiras. Esta implicação e sua recíproca são verdadeiras. Portanto, aí aqui eu escrevo, portanto, são verdadeiras as equivalências. Que equivalências? N é par, se somente se, N2 é par. E qual é a outra equivalência que é verdadeira? N é ímpar, se somente se, N2 é ímpar. Vocês entenderam? Entenderam?
Primeiro foi demonstrado na primeira aula do curso que esta implicação, qualquer que seja o número natural, olha, presta atenção, qualquer que seja o número natural n, esta implicação é verdadeira e esta implicação é verdadeira. Aí pela aula de hoje, como essa implicação é verdadeira, a sua contrapositiva, que é essa daqui, também é verdadeira. Sendo esta implicação verdadeira, a sua... Não, vocês não estão entendendo. Vamos com calma, eu ainda não cheguei lá. Como esta implicação é verdadeira, vamos lá, ó. Botar Quem é a contrapositiva dessa? Quem é? É a terceira ou é a quarta? Hã? A quarta. Está aqui a implicação, está aqui a sua recíproca. Recíproca, tá? Recíproca. Mas eu não quero a recíproca. Eu quero a contrapositiva, tá? Qual é a contrapositiva dessa? Qual é? É a terceira. Qual é a contrapositiva dessa? A quarta. Como esta implicação é verdadeira, a sua contrapositiva é verdadeira. Vamos organizar o raciocínio. Como essa implicação é verdadeira, a sua contrapositiva é verdadeira. Então está estabelecido. Agora vamos falar em termos de recíproca. Esta implicação aqui, que é verdadeira, é a recíproca de qual dessas duas? Da segunda. Ou seja, esta implicação e sua recíproca são verdadeiras. Por isso aquela equivalência que está lá é verdadeira. Qual é a recíproca dessa? Qual é? A quarta. Essas duas são verdadeiras. Então, essa equivalência aqui é verdadeira. Entenderam? Eu cheguei que estas equivalências são verdadeiras usando argumento de quê? De contrapositiva, a partir dessas duas. A veracidade desta primeira implicação e desta segunda foi estabelecida na primeira aula. Aí, raciocínio. Como esta proposição, como esta implicação é verdadeira, pela aula de hoje, a sua contrapositiva, que é esta implicação aqui, também é verdadeira. Entenderam a lógica do raciocínio? Como esta implicação é verdadeira pela primeira aula, tá certo? Pela aula de hoje, a sua contrapositiva é verdadeira. Entendeu? Pela aula, primeira aula, esta implicação é verdadeira. Pela aula de hoje, a sua contrapositiva é verdadeira. Feito isso, agora vamos falar. Isso eu estou usando só fato de contrapositiva. Agora vamos para a recíproca. Essas duas são verdadeiras, essas duas são verdadeiras. Independente de quem seja o N. Agora, a segunda é contrapositiva. A segunda não. A terceira é a recíproca de quem? Da segunda. As duas são verdadeiras. Portanto, eu tenho essa equivalência como verdadeira. Tá bom? Essa daqui, quem é a recíproca dessa? É a quarta. As duas são verdadeiras. Então, essa equivalência também é verdadeira. Entendeu a lógica do raciocínio? Reflito sobre o que foi feito. Tá? Vamos, eu já usei a palavra equivalência, equivalente em outro contexto. Qual foi? Valor lógico. E eu disse qual era a definição lá, qual era o contexto lá, hein? Qual era o contexto lá? Eram de proposições compostas.
Proposições compostas. Você tinha o quê? Isso está bem explicado na lousa, você sucinto. Na lousa não. Está bem explicado nas notas e eu serei sucinto aqui. Você tem N proposições P1, P2, Pn, tá certo? E a partir delas, essas duas, você monta duas proposições compostas, R e S. Tá? Observe o que eu vou escrever aqui. Se R é logicamente equivalente a S, o que significa R ser logicamente equivalente a S? O que é que significa? É que os valores de R e de S, os valores lógicos de R e de S, são os mesmos, quaisquer que sejam as proposições componentes. Portanto, se duas proposições são logicamente equivalentes, uma é verdadeira quando e somente quando a outra é verdadeira. Uma é falsa, portanto, quando e somente quando a outra é falsa. Então, se duas proposições são logicamente equivalentes, então, qual é a conclusão? R, se somente se S, é verdadeiro. O que é que está dito aqui? Se duas proposições compostas a partir de um mesmo conjunto de componentes são logicamente equivalentes, então a equivalência entre elas é uma proposição verdadeira. Vocês vão entender agora um negócio que eu vou colocar aqui e você vai ver o seguinte, ó. Vai ver a diferença entre equivalente e ser logicamente equivalente. Porque essa equivalência que eu estou colocando aqui, ó, tá vendo? Quando a equivalência é verdadeira, você diz que você tem uma equivalência material, que é diferente de uma equivalência lógica. Tá? Você tem uma equivalência material. Observe aqui, ó. Vai pegar assim, P 12 maior do que 7. 12 maior do que 7. Especificamente, esta proposição é verdadeira ou é falsa? Essa proposição é verdadeira. Pega uma proposição que, tá certo? Pegue uma proposição que é bem simples. 3 divide 12. Estou sendo bem específico. Talvez aqui você entenda a equivalência lógica. Se não entendeu antes, agora você vai entender. Me diga uma coisa. P ou Q é verdadeiro ou é falsa? Hã? P ou Q, verdadeiro ou é falsa? Verdadeiro. Isso aqui é um tense, tá? Tense. P ou Q verdadeira. E o que é que eu sei sobre P e Q? Hã? É verdadeira. Daí, ponto. Isso aqui é verdadeiro. Então você tem P é verdadeira e Q é verdadeira. Ponto. Agora você tem isso aqui é verdadeira e essa é verdadeira. Qual é a conclusão? Qual é? Para não confundir, vou botar aqui ó, em preto, né? Isso aqui é verdadeira. Essa daqui também é verdadeira.
Então você tem como conclusão que essa é verdadeira, a conjunção é verdadeira e conjunção não, a disjunção é verdadeira e a conjunção é verdadeira. Logo, P ou Q, se e somente se, P ou Q, se e somente se P e Q, ela é o quê? Ok? Verdadeiro. Então, essa equivalência aqui, para essas duas proposições, tá? A conjunção, a disjunção e a conjunção, a equivalência entre elas é uma proposição verdadeira. Só que observe, da aula passada, você sabe que P ou Q não é logicamente equivalente, em termos genéricos, não é logicamente equivalente a P e Q. Porque dependendo de quem sejam as proposições P e Q, observe, ó, foque aqui nesta frase que está embaixo. Dependendo de quem sejam as proposições P e Q, a disjunção e a conjunção podem ter valores lógicos distintos. Quando é que as duas têm valores lógicos distintos? Por exemplo, se a P é verdadeira e a Q é falsa, a disjunção é o quê? E a conjunção? Então elas não são logicamente equivalentes. Porque nós dizemos, tá, que duas construções compostas, a melhor expressão é essa, duas proposições construídas a partir da composição de componentes P1, P2, Pn, são logicamente equivalentes quando os seus valores são os mesmos, quaisquer que sejam as componentes. Entendido? É como a conjunção, a negação da conjunção, tá? E a disjunção das negações. São proposições o quê? Logicamente equivalentes. Não encerra mais não. Tá certo? Mas a disjunção e a conjunção, elas não são logicamente equivalentes. Essas operações, essas composições. Por quê? Porque eu posso ter isso verdadeiro, enquanto isso é falso. Agora, para este exemplo específico, isso aqui é falando de equivalência lógica. Agora vamos ver aqui, esta proposição, ela é verdadeira, esta proposição, ela é verdadeira, portanto, essa disjunção é verdadeira, essa conjunção também é verdadeira, e a conclusão, esta equivalência, para esses dois casos aqui, essa equivalência é uma proposição verdadeira. Mas isso não me permite dizer que essas duas são logicamente equivalentes. Então, a expressão equivalência lógica, tá, tem um significado diferente de equivalência material. Tá? A equivalência, existe a equivalência material, porque eu não estou tratando de forma genérica, eu estou tratando de duas proposições bem definidas. Então você tem duas proposições bem definidas, tá certo? Essa e essa, ó. Essa e essa daqui. Se essas estão bem definidas, essas estão bem definidas, e a equivalência entre elas é uma proposição verdadeira. Agora, quando eu vou para a equivalência lógica, que eu vou em todas as possibilidades, eu não tenho a equivalência lógica. Porque a equivalência lógica é duas proposições, são ditas logicamente equivalentes, proposições a partir de compostas, a partir de mesmas componentes.
Duas proposições são logicamente equivalentes quando elas têm os mesmos valores lógicos em quaisquer possibilidades das componentes. E aí o que eu sei é o seguinte, se duas proposições são o quê? Logicamente equivalentes, então em qualquer realização material das duas, a equivalência entre as duas é verdadeira, mas a recíproca não é verdadeira. Se eu tenho uma materialização das duas, tá quieto aqui, tá bom? Duas proposições compostas aqui, duas proposições compostas. Se a materialização das duas dá uma equivalência verdadeira, não é verdade que elas são o quê? Lógico que essas duas, que as construções obtidas te dão equivalência lógica. Você entendeu a diferença aí? Tá? Então, não pense que porque duas proposições compostas, né, a partir de duas realizações materiais, de duas proposições, se a equivalência entre elas é verdadeira, aqui, elas são logicamente equivalentes. Não são, não necessariamente. Entendido? Espero que vocês tenham entendido a diferença aí entre a equivalência lógica e a equivalência material, que é quando eu tenho equivalência sendo verdadeira. Então, a palavra equivalente ou equivalência é usada em dois contextos diferentes. Pronto.